Então diz assim o Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Livro de Isaías, capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu. Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os peixes cheirem mal, pois, não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com um pano de saco. Somente até aqui, meus irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, chegou a hora, Altíssimo. Chegou a hora, Deus Todo-Poderoso, de nós ouvirmos a Tua voz, Senhor. Papai, eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu poder se manifeste mais uma vez, Senhor. Vem com Teu Espírito, Senhor, e calabassúbia, ricalamanaya, suribicanda, labalabalabacheias, seribicondolubicanda, laias. Vem, Deus, vem, Senhor, falar aos ouvidos, tocar nas emoções, Senhor, abalar as nossas estruturas mais uma vez, Senhor. Ó Deus altíssimo e tremendo, Senhor, manifesta-te, Senhor, revelando a Tua palavra, Senhor, revelando, Senhor, a Tua vontade, revelando, Senhor, o Teu poder mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, toca na minha mente, Senhor. Ó Deus, unge os meus ouvidos agora, Altíssimo, toca nas minhas emoções, Senhor, que eu, Pai, agora, que eu, Senhor, neste momento, Senhor, eu transmita, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Move os meus lábios, bendito Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, meu Senhor. Eu peço, Senhor, a Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Talvez, depois de nós termos lido esses trechos da palavra, os irmãos estejam achando que talvez essa seja uma mensagem dura, né? Mas o Evangelho de Jesus, os Evangelhos de Jesus e a palavra de Deus, ela fala muito forte a respeito do pecado. Não existe salvação se não houver pecado. E nós devemos, irmãos amados, conhecer efetivamente o coração de Deus e nos alimentar daquilo que Deus falou de forma tão poderosa, daquilo que Deus falou com tanta ênfase para as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Compreender como as coisas acontecem ao nosso redor, né? É importante você compreender como as coisas acontecem ao seu redor, para que você possa ser alcançado verdadeiramente pelo poder de Deus e ser salvo. Porque o objetivo da igreja, é que as pessoas
né? Recebam revelações de Deus de tal forma que mudem a sua vida, né? E que consigam conquistar a salvação no dia derradeiro e no dia vindouro. No livro de Oséias tem uma passagem que eu gosto muito, né? E uma passagem reveladora tremenda quando o Senhor fala assim, né? Oséias capítulo 5, versículo 4. O que eles fazem não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então nós devemos, irmãos amados, compreender e entender que o mundo espiritual ao nosso redor se manifesta a todo instante e a todo momento, e nós muitas vezes não percebemos as ações ao nosso redor que acontecem na nossa vida, né? E achamos que tudo é normal ou que é tudo natural. Muito pelo contrário, aonde existe o pecado, né? Aonde existe ali a manifestação das trevas, com certeza Satanás está agindo e as pessoas estão dando ouvido a ele. E as pessoas estão dando ouvido àquele que quer destruir, e as pessoas estão dando ouvido àquele que quer influenciar, àquele que quer afastar as pessoas de Deus. E quando Deus usou aqui o termo, um espírito de prostituição está no meio deles, por isso eles não conseguem se voltar para Deus, Deus não está falando de um ato sexual, Deus está falando em perversão, Deus está falando, né, em afastamento, em traição, em rebeldia. Deus está falando em coisas que Ele abomina e em coisas que efetivamente, quando as pessoas praticam, afastam as pessoas de Deus. Nós, para vivermos bem neste mundo, irmãos, temos que estar muito próximos de Deus, né? O próprio Salmo 91 começa dizendo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Ou seja, devemos estar muito próximos, nos escondendo na sombra de Deus, ou seja, próximos o suficiente para estarmos protegidos e guardados por Ele, para que nós possamos o quê? Ter intimidade, né? E para que nós possamos não errar de forma recorrente, porque o grande problema do povo de Deus é pecar de forma recorrente, porque o pecado com arrependimento, aquele pecado que acontece nas nossas vidas, e nós logo olhamos para Deus e miramos os nossos olhos para o Senhor, nos arrependemos e pedimos perdão, esse pecado não impacta as nossas vidas. Esse pecado é um pecado, né, que transforma as nossas vidas, né, e faz com que, né, na autoavaliação, né, e faz com que quando o homem percebe o erro, né, ele se aproxime mais de Deus, buscando a misericórdia, o poder de Deus, se arrependendo de forma tremenda, como Davi se arrependeu quando percebeu que havia pecado ali contra, né, o Senhor, adulterando e mandando matar, né, o marido de Betseba. Quando ele se aproximou de Deus, se prostrou no chão, com o rosto na terra, e pediu desesperadamente o perdão de Deus. Desesperadamente. Ou seja, demonstrando arrependimento para que o seu pecado pudesse ser anulado, para que o seu pecado não tivesse ênfase, né, na sua vida. E o Senhor fala aqui algo tremendo, né, e poderoso, né, dizendo que as iniquidades, o que é uma pessoa iníqua, irmãos? Né? O que é uma pessoa que possa ser chamada de iníqua, né? O iníquo é aquele que é mau, perverso, é aquele que é injusto. Isso é uma pessoa iníqua, uma pessoa, né, maldosa, né, injusta, né, uma pessoa que não tem nada de Deus,
Essa é uma pessoa pelo qual o Senhor referencia aqui dizendo: a iniquidade de vocês, ou seja, a maldade, a injustiça, né, de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês. Ou seja, determinadas atitudes na nossa vida fazem com que nós nos afastemos de Deus de forma tremenda. Ou seja, nos separemos de Deus. E esse foi o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva gerou essa separação, né? O pecado de Adão e Eva fez com que o homem se separasse completamente de Deus, ao ponto do Senhor, pela misericórdia dele, ter que se manifestar através de homens, de profetas, e não a cada indivíduo, por conta do pecado, por conta daquilo que aconteceu um dia na vida do homem. E esse exemplo deveria ser conhecido de nós e deveria ser lembrado por nós a todo instante, a todo momento, mas parece que o pecado de Adão e Eva, né, está muito distante dos crentes. Parece que o pecado de Adão e Eva, né, não faz parte da vida dos crentes. Parece que é uma história terrível, uma história, né, que aconteceu e que gerou consequências terríveis, e que isso não acontece mais, quando na verdade essas histórias estão se repetindo, estão se repetindo, estão se repetindo, e as pessoas não estão percebendo. Eu queria chamar a sua atenção para coisas muito importantes na nossa vida, que é, né, você ter comunhão com Deus e você sentir a presença de Deus no seu dia a dia. Você olhar para Deus e desejá-lo de forma tremenda no seu dia a dia, não se esquecendo do Senhor um dia ou outro dia, mesmo cansado, né? Mesmo preocupado, mesmo ansioso, você não se esquece do seu Deus, né? Você deseja o seu Deus e você se posiciona de tal forma que tudo aquilo que está acontecendo contigo, né, é o quê? Apaziguado por você mesmo, para que você possa entrar na presença do Senhor, né? Eu sempre falo, quantas vezes, né, eu cheguei aqui na igreja, né, triste, de quantas vezes eu cheguei aqui na igreja preocupado, né? Só que quando eu subo nesse púlpito aqui, e eu já disse isso para vocês, eu não tenho o direito de me deixar dominar por isso, porque o Senhor Deus é aquele que cuida da minha vida, o Senhor Deus é aquele que promove todas as coisas, e o Senhor Deus é aquele, né, que deve ser honrado por nós, independentemente dos nossos sentimentos, independentemente de determinados, né, sentimentos que muitas vezes abalam as estruturas. Nós não podemos, no nosso dia a dia, irmãos, agir de forma diferente a essa, porque quando nós nos afastamos de Deus, nos tornamos alvos fáceis de Satanás. Um dos piores problemas do cristão hoje é a frieza espiritual, né? É a frieza espiritual, né? Eu tinha dito para mim mesmo, né, esses dias atrás, que eu ia falar pouco, que eu não ia falar quase nada a respeito de circunstâncias que acontecem nas igrejas hoje em dia, mas é impossível você não falar, porque as igrejas estão criando crentes frios, sem o Espírito Santo, sem a manifestação do Espírito Santo. Pode perceber, irmãos, olha ao seu redor, olha ao seu lado, multidões e multidões de gente nas igrejas, e as coisas não acontecem, né, conforme o desejo de Deus, ou conforme deveriam acontecer, uma manifestação genuína do Espírito. Você observar as coisas que são de Deus, igrejas gigantes que recebem muitas pessoas novas sem serem convertidas em todos os cultos, e não há uma manifestação de demônios. Não há uma manifestação.
Sendo que, né, boa parte das pessoas que entregam a sua vida do Senhor precisam de libertação, né? Sabe? Esse é um quadro terrível e triste, porque você olha e você se sente satisfeito com determinadas situações. Olha lá quantas pessoas, olha aqui quantas pessoas, né? Olha quantas vidas adorando a Deus, cultuando a Deus, então, e você começa a olhar e você fala, os frutos, a comunhão, sabe? O anseio, né, de sentir Deus, o anseio, sabe, de que as coisas são de Deus se manifestem na vida das pessoas, sabe, irmãos? As coisas, elas estão se perdendo aos poucos, as coisas são de Deus estão se perdendo aos poucos no meio das igrejas. E a gente não pode aceitar isso. Você não pode aceitar isso, né? Você tem que olhar para essa situação, né? E não, né, se contentar com aquilo que você vê, mas você tem que olhar para a sua vida e falar, não, eu quero mais. Não, eu quero olhar, né, para aqueles grandes homens de Deus, grandes exemplos de Deus, que eram homens cheios do Espírito Santo, pessoas, né, que passavam horas orando, pessoas, né, que adoravam a Deus de forma sincera e que confrontavam, né, confrontavam o pecado, né, confrontavam as atitudes que levavam ao pecado. Sabe, irmãos, nós temos que fazer a diferença, porque o que se vê por aí, eu creio que não é um modelo que Deus tem planejado para o seu povo, sabe, um povo que depende do outro, né, para ouvir a voz de Deus e para sentir Deus, né, um povo, né, que não tem tempo para Deus no seu dia a dia, não tem tempo, tem tempo para muitas coisas, tem tempo para trabalhar, tem tempo para assistir televisão, tem tempo para ler livros, né, tem tempo para passear, tem tempo para se divertir, né, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para o Senhor, né? E aí, o que nós poderíamos dizer, né, que seria o resultado de atitudes como essas? Frieza, crentes superficiais, que conhecem pouco a palavra, só por aí já é terrível. Conhecem pouco a palavra, e se conhecem pouco a palavra, conhecem pouco o seu Deus. Conhecem pouco o seu Deus. Eu sempre falo assim, né, que nosso Deus ele é tremendo, né? Como ele é tremendo. Às vezes eu começo a pensar assim em situações que como a gente lida muito com muitas pessoas, a gente vê muita coisa, né? E a gente vê como Deus trabalha. E Deus, quando Ele chama o homem, o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos, que era um homem sábio, reconhecido, né, respeitado em Israel, né, ele disse para Nicodemos assim, o homem tem que nascer de novo. Para que o homem alcance o reino dos céus, ele tem que nascer de novo. E aí, irmãos, né? E aí você olha essa situação e você fala assim, as pessoas elas estão tão
Então, a mente espiritual das pessoas está tão afunilada que elas pensam assim, tem que se batizar. Se a pessoa não se batizar, ela não vai alcançar o reino de Deus. As pessoas logo ligam palavras a rituais, quando na verdade o que Jesus está falando é que quem tem um encontro com o Senhor, ele nasce de novo. Ele nasce de novo, ele tem que nascer de novo, ou seja, ele tem que mudar, ele tem que ter pensamentos diferentes e atitudes diferentes, para que Deus possa se manifestar na sua vida, para que Deus comece a operar na sua vida, e aquilo que você sabe, você já ouviu falar aqui tantas vezes, que quando o homem é impactado pelo poder de Deus e conhece o Senhor, Deus começa a tratar a vida dele, começa a ensinar a vida dele, e começa o quê? Pedir mudanças. E Deus começa a pedir mudanças. E é importante isso, irmãos, sabe? Como é importante Deus pedir mudanças. Como é importante Deus nos aperfeiçoar. Como é importante Deus falar conosco, Deus falar através do seu Espírito Santo. Você precisa mudar isso. E Deus faz isso. E Deus faz isso. Com certeza Deus faz isso. Deus ensina, fala muito a respeito de pecado, e quando Deus fala a respeito de pecado, Deus confronta o homem através do seu Espírito Santo, dizendo, você precisa mudar isso. E as pessoas ouvem essa voz, mas muitas vezes não estão dispostas a fazer. E aí a vida da pessoa não muda. E aí a pessoa começa a ir à igreja. E aí a pessoa, ela começa, sabe, a vivenciar coisas teóricas e ritualísticas na sua vida, sendo que a verdade da sua história está muito aquém daquilo que ela pratica nos seus próprios rituais. E nós devemos, irmãos, sabe, agradecer a Deus pelo confronto de Deus. O próprio Senhor Deus disse, que Ele repreende a todos aqueles a quem Ele ama. Isso faz parte da nossa vida, porque com certeza hoje, você sabe de um desejo de Deus na sua vida, que você tem que mudar. Com certeza hoje você sabe algo que está no coração de Deus, que Ele já te impulsionou, que Ele já te alertou, que Ele já te mostrou, e que você deve dar ouvidos e agir para que haja, sabe, manifestação de Deus na sua vida, porque todas as vezes que você desobedece a Deus, isso cria uma barreira para que você não consiga o que? Avançar. E quando você não consegue avançar, você fica estagnado. E quando você fica estagnado, logo vem a desmotivação. Você se desmotiva e a sua fé enfraquece, e a tua motivação enfraquece, e aí você não quer mais avançar, e aí você não quer mais buscar, porque as coisas não estão acontecendo, porque você é uma pessoa que não consegue avançar na sua fé, você não consegue ter novas experiências com Deus, você não consegue, mas quem está escrevendo essa história na sua vida é o diabo. Quem está te convencendo é o diabo. Você está ouvindo a ele. Você está ouvindo a ele. A gente olha a palavra de Deus,
fala da palavra de Jesus, né? E você sabe, irmãos, você sabe que a palavra de Deus, ela é poder puro, ela é autoridade máxima neste mundo. Você sabe disso. Jesus falou, Deus falou, não tem quem possa revogar. Deus falou, não tem quem possa revogar, né? Virou lei, virou sentença. Palavra de Deus falada é lei, é sentença. E aí Jesus ele fala, né? Olha, a porta é estreita, o caminho é estreito, são poucas as pessoas que andam pelo caminho e entram pela porta. Largo é o caminho que leva à perdição. Aí Jesus fala, né, que pessoas virão a ele e dirão, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, tu andavas nas nossas ruas, Senhor. E aí Jesus vai dizer a eles, eu não conheço vocês. Será que não é muito sério isso, irmãos? Será que o Senhor, ele não é rigoroso? Será que pessoas frias, será que pessoas superficiais, será que pessoas que não dão ouvidos à voz do Espírito Santo vão chegar no objetivo de Deus, que é a salvação? Nunca se esqueça, irmãos, nunca se esqueça que por causa do pecado de Adão e Eva, que foram expulsos da presença de Deus, nós temos que provar a nossa fé e a nossa fidelidade neste mundo sofrendo, porque quem vai estar ao lado de Jesus, quem vai estar ao lado de Deus? Somente aqueles que venceram, somente aqueles que foram fiéis, porque os infiéis, os rebeldes, como Adão e Eva, perecerão no inferno, né? Deus escolheu um povo, e esse povo não é qualquer um que vai, são aqueles que provaram a sua fé. Adão e Eva não conseguiram provar a sua fé, nós temos que provar a nossa fé e a nossa conduta, né, neste mundo tenebroso, para alcançarmos a justiça de Deus, né? E a justiça de Deus, para quem for salvo, é justiça. Ele não vai fazer injustiça. Ele não vai fazer injustiça. Somente quem vai ser salvo é quem provar ali a sua fidelidade, a sua fé neste mundo. E Jesus alertou sobre o rigor dessa situação, sobre o rigor, né, que vai acontecer, né, para que as pessoas possam se chegar à presença dele e serem salvas. Né? As palavras de Jesus demonstram rigor, irmãos. A parábola, né, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, todas estavam indo buscar o seu Senhor, todas estavam indo buscar o noivo, todas as 10, né? 5 eram prudentes e levaram óleo suficiente para a jornada, e 5, conforme a Bíblia, eram chamadas de imprudentes, não levaram óleo suficiente, e no meio da jornada, né, elas perceberam que elas não iam conseguir chegar e pediram óleo para as prudentes falaram, não, se nós dermos óleo para vocês, nós vamos ficar sem. Voltem e encham de óleo as suas lamparinas. Elas voltaram, o noivo veio, abriu a porta e fechou a porta, e elas chegaram depois na porta do noivo, bateram, Senhor, abre-nos a porta, e o Senhor falou assim,
não conheço vocês, não sei quem vocês são. Estavam indo buscar ao Senhor, todas eram virgens, todas buscando o Senhor, mas faltou vigilância, mas faltou, sabe, faltou verdadeira entrega. Faltou para aquelas 5 virgens imprudentes óleo. Faltou terem ouvido a voz do Espírito Santo e terem desprezado aquilo que era necessário para chegar até o noivo. Você quer chegar até o noivo? A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Senhor. Você quer chegar até o noivo? Precisa ter o óleo. Você quer chegar até o noivo? Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo para que você tenha suprimento suficiente para você suportar a sua jornada. Para você ir pelo caminho e conseguir chegar. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, sabe? Muitos que estão nas igrejas não conhecem ao Senhor. Muitos que estão na igreja não conhecem verdadeiramente a Deus, porque não tem comunhão com Ele, porque não conseguem ouvir a voz dEle. São movimentadas e levadas pelas emoções da sua vida, inclusive na hora de ir para a igreja. Acabou a emoção, acabou o momento com Deus. Quem não conhece o Senhor não pode ter comunhão com Ele. Como é que você pode ter comunhão com alguém se você não o conhece? Como é que você pode ser íntimo de alguém se você não o conhece? Você ouviu falar só, você viu de vista só. Não existe chance, é uma mentira. Quem diz que tem intimidade com alguém que não conhece direito, é uma mentira. Não é algo que as pessoas possam dizer que é verdade na sua vida. Nós, sabe, irmãos, nós somos chamados, já disse aqui hoje, para vencer. Você deve vencer toda essa artimanha demoníaca que existem nas igrejas hoje em dia. Tudo o que existe nas igrejas hoje em dia. Eu vi uma reportagem ontem, absurda, de igrejas que têm espaços VIP. Então a pessoa, ela chega na igreja, ela tem um estacionamento especial, ela tem lugares especiais na igreja que são fechados com fitas, ela tem banheiros especiais, ela tem lugares especiais para ofertarem a Deus, sabe? As igrejas estão se transformando em algo que não tem nada a ver com Deus, numa indústria alimentada, sabe, por influências nefastas, satânicas, sabe, irmãos? E por que tudo isso acontece, irmãos? Por que tudo isso acontece? Por causa do dinheiro.
por causa do dinheiro, por causa da ambição do dinheiro. São pessoas, né, que supostamente são especiais, quando na verdade nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos ser pessoas que olham para outra diferente, né? Olham para uma pessoa e olham diferente para outra. Nós não podemos amar mais uma pessoa do que amar outra. Nós não podemos, né, sofrer, né, pelo sofrimento de uma pessoa menos do que nós sofremos pela outra. Nós não podemos, sabe, cuidar das coisas que são de Deus com 2 pesos e 2 medidas. Se o homem é rico, né, glória a Deus por isso, né? Ele já teve algo diferenciado em relação ao seu irmão. Mas não é por isso que ele é algo maior do que o seu irmão. Eu sempre falo assim, que o julgamento de Deus, o coração de Deus, ele age em situações que vão além da aparência, né? A gente olha para uma pessoa, coloca 2 pessoas do seu lado, assim, na sua frente. Uma pessoa que frequenta a igreja e outra pessoa que não frequenta a igreja. Aí, se eu perguntar para você assim, qual dessas 2 pessoas é melhor? Qual dessas 2 pessoas, né, é melhor para Deus? Aí você vai falar, né? É a pessoa que vai na igreja. Mas o coração de Deus, ele transcende as aparências e aquilo que nós conhecemos. O coração de Deus, ele vai muito além do que nós imaginamos, porque supostamente aquela pessoa que ainda não vai na igreja poderá ser um dia um grande pregador da palavra. Poderá ser um dia um grande homem de Deus. Sabe? E nós, quantas vezes, né? Quantas vezes as pessoas fazem acepção de pessoas, né, por conta daquilo que elas veem e imaginam que é. Veem e imaginam que é. Se tem algo para mim que é pavoroso, é a acepção de pessoas. Se tem algo que Deus abomina, é a acepção de pessoas. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, na sua vida, e está acontecendo hoje de forma terrível nas igrejas. É óbvio que eu falei de um extremo aqui agora, um absurdo, uma aberração, né? Mas coisas supostamente menores do que essas estão influenciando, terrivelmente o povo de Deus a ser o que ele é. A ser o que ele é. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus na sua vida, para a sua vida. Não está acontecendo? Tem que acontecer. Não está acontecendo? Você tem que se movimentar para fazer acontecer. Não está acontecendo, né? Você deve fazer uma autoanálise da sua vida, ouvir a voz do Espírito Santo e fazer aquilo que o Senhor deseja para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que controla as suas emoções, que tem contato e comunhão com Deus e que ouve a voz do Senhor. Que ouve a voz do Senhor.
Como Deus vai te usar, não tenho a mínima ideia, mas Ele vai te usar. Porque pessoas cheias do Espírito Santo foram chamadas para abençoar, para proclamar o Evangelho, para falar a verdade de Deus, né? Para que pessoas ao seu redor sejam alcançadas pelo poder de Deus, pela unção do Altíssimo tremendo. Aí nós olhamos para a palavra, vemos aquilo que Deus disse a respeito do pecado, e a gente se lembra daquilo que Jesus falou a respeito do pecado, né? E existe, obviamente você sabe que pecado, né, sem arrependimento não é perdoado, né? Se você não se arrepender do seu pecado, não há perdão. Mesmo você falando que, pedindo perdão a Deus, sem arrependimento não há perdão. Por isso que o pecado recorrente é aquilo que é terrível, porque o pecado recorrente é aquele pecado contínuo que você faz hoje, amanhã, depois da manhã, amanhã, continua fazendo, né? E não há arrependimento, porque você continua fazendo. Se houvesse arrependimento, você não faria mais, né? E Jesus, ele certa vez, ele expulsou o demônio de uma pessoa, e aí os sacerdotes disseram para Jesus que ele tinha expulsado em nome de Belzebu, e Jesus se levantou e falou para ele: como? Demônio expulsa demônio? Né? E ele falou: eu expulso pelo poder do Espírito Santo. Eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo. E aí ele falou: todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui nem no mundo vindouro. Jamais terá perdão blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele falou: se alguém blasfemar contra o Filho, esse será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus deixou isso muito claro. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus está falando de uma situação em que os sacerdotes diziam que ele tinha expulsado, era uma obra do Espírito, ele tinha expulsado um demônio, e os sacerdotes diziam que ele tinha expulsado em nome do diabo, em nome de Satanás. Ou seja, estavam ali determinando que uma obra do Espírito Santo tinha sido feita pelo diabo. Isso é uma blasfêmia sem perdão. E aí você olha e você fala assim: poxa, eu preciso tomar cuidado. Então eu preciso tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque se eu um dia blasfemar contra o Espírito Santo, me arrependendo ou não, pedindo perdão ou não, já era, né? A pessoa já tem um destino certo, que é no inferno. E as pessoas então olham para isso, né, e ficam preocupadas talvez com isso, por causa da palavra efetiva de Jesus, e se esquecem de muitas outras coisas, né? Que o pecado sem arrependimento não tem perdão. Se esquecem, né, que muitas coisas não têm perdão. O pecado sem arrependimento não tem perdão. E se esquecem, né, que quem não perdoa não tem perdão, mesmo se arrependendo. Olha só, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem não perdoa não será perdoado, segundo Jesus. Me arrependi. Devia ter pedido perdão para a pessoa. Me arrependi, né? Esse perdão que eu devia ter dado para a pessoa causou tanto dano na minha vida, né? Mas irmãos, a palavra de Deus é efetiva. Você tem que limpar do seu coração qualquer vínculo, sujeira, que possam te impedir que você tenha o perdão de Deus, que possam te impedir que você alcance as coisas que são de Deus.
porque a palavra de Deus ela se cumprirá. Você sendo servo de Deus, você não sendo servo de Deus, né? Você sendo uma pessoa, né, que pregou a palavra, não pregou a palavra, não importa. Se você não cumprir determinadas coisas, você não conseguirá o perdão e, consequentemente, você estará distante. Aquilo que Deus deseja para a sua vida é que é a salvação. Então você já sabe que o pecado normalmente não tem perdão. Alguns, como Jesus falou, são pecados terríveis. Outros são atitudes que não vão gerar perdão, que é a falta de perdão. E o outro, que é a falta de arrependimento. Tudo isso, irmãos, vai levar a pessoa para o inferno. Tudo isso vai levar a pessoa para o inferno. Tudo que nós falamos aqui, separa o homem de Deus. Tudo que nós falamos aqui, conforme nós lemos aqui, no próprio livro de Isaías, no capítulo 50, faz com que você não dê ouvidos ao Senhor. O Senhor falou assim: eu chamei e ninguém veio. Onde você estava quando Deus chamou para o arrependimento? E o povo, e o Senhor fala: olha, eu repudiei a mãe de vocês. Por que eu repudiei a mãe de vocês? Por que eu vendi vocês? Quem era o meu credor para eu vender vocês? O Senhor fala: eu fiz tudo isso por causa das iniquidades e do pecado de vocês. O pecado gera destruição neste mundo e no mundo vindouro. O pecado é um abismo. E um abismo leva a outro abismo, diz a palavra do Senhor. Enquanto você não se posicionar, não buscar a Deus e ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, periga você perder a sua salvação. Hoje eu estava ouvindo, antes de vir para a igreja, eu estava ouvindo um louvor. Eu gosto muito, né? Mais um louvor que eu gosto muito. O melhor lugar do mundo. E aí eu estava ouvindo no YouTube. E aí eu desci um pouquinho assim, eu ouvi um comentário de uma pessoa que escreveu assim: que todas as vezes que ela ouvia esse louvor, ela chorava. Então ela parou de ouvir o louvor. E por que ela chorava? Porque ela era uma ministra de Deus, de louvor, que saiu da igreja e foi cantar no mundo. Foi cantar no mundo. E aí ela começava a ouvir esse louvor, ela chorava e parava. Porque ela sabia que ela estava longe do melhor lugar do mundo. E a canção fala que o lugar do mundo é aos pés do Salvador. Este é o melhor lugar do mundo. E eu, quando eu li, comecei a ver, e ela falava essas palavras, e eu comecei a imaginar essa vida. O Espírito Santo chamando e ela resistindo, o Espírito Santo alertando e ela resistindo, e no final ela disse assim: eu ouvi a voz do Senhor e voltei para a igreja, e hoje eu só louvo ao Senhor.
Então, são situações, irmãos, que você vê ao seu redor e quantas vezes as pessoas são influenciadas e puxadas para o quê? Para entregarem a sua vida e viverem situações como aquela moça que estava ali relatando ali nas poucas palavras dela, naquele texto, situações que aconteceram na vida dela e que traziam uma tristeza terrível quando ela se lembrava que estava acontecendo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Se ela não tivesse dado ouvidos, talvez ela não existisse mais, inclusive, né? Então que você nesta manhã pegue as mensagens do Senhor, a palavra de Deus, sabe? E lance para dentro da sua vida como sendo algo, como sendo uma revelação de Deus para você, para que você possa o quê? Se balizar na palavra e que você seja uma pessoa que é fiel a Deus ao ponto de sentir Deus nas suas orações, e que você dá o espaço que Deus necessita, você dá o espaço que Deus deseja na sua vida, né? Para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Quando eu lembro Jesus falando, né, aquele que ama mais pai, mãe, filhos do que a mim, não é digno de mim. Quando eu ouço Jesus falando isso é rigor, irmãos. Isso é rigor, é o rigor. Eu não consigo amar a Deus. Você está no inferno. Não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, você está no inferno. Ah, mas eu estava na igreja, mas eu preguei a palavra. Está no inferno. O rigor da palavra. O rigor da palavra. Rigorosa, irmãos. Não é largo o caminho, é estreito o caminho. Não é o caminho que você vê hoje por aí, irmãos. Não é isso que você vê que é a palavra de Deus. O Deus amoroso que abraça todo mundo, né? E que aceita todo mundo. Não, nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus rigoroso e que vai cumprir rigorosamente a palavra dele, porque ele é um Deus de justiça. Porque ele é um Deus de justiça. E nós louvamos a ele por causa disso. Que se nós cumprirmos a palavra dele, ele vai fazer com que a justiça dele nos leve à salvação. Louvamos e agradecemos a Deus por isso, porque nós somos pessoas que estamos indo e caminhando para a salvação. Você ouviu tudo aquilo que Deus falou para o seu povo em relação a isso, do problema do pecado. Você nunca se esqueça disso, e que você sempre esteja se moldando ao caráter de Cristo, porque nós somos imitadores de Cristo, porque nós somos pessoas que zelamos pelas coisas que são de Jesus nas nossas vidas, porque nós o amamos, e nós fazemos a vontade dele, porque nós o amamos. Vou orar por você agora, que você se sinta extremamente confortável agora, sabe, de ser tocado pelo Espírito Santo.
de ser movido pelo Espírito Santo, para que você consiga hoje algo novo na sua vida e tome decisões que você tem que tomar todos os dias na sua vida, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem sustentado este povo, Deus que tem sustentado a tua igreja, Senhor. Pai, chegou a hora, labalabaxéias, surianda, arebicanda, labalabacheias, de nós sermos tocados mais uma vez, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor. Vem, Deus vivo, Pai, mais uma vez tocar neste povo, Senhor. Os unge com teu Espírito Santo. Transforma vidas aqui agora, Senhor. Transforma vidas segundo o teu poder e segundo a tua graça, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai, tocar em cada coração, tocar em cada vida mais uma vez, transformando as histórias, Senhor, preenchendo os vazios, Senhor, e transformando as vidas, Senhor, para que sejam, Senhor, pessoas segundo o teu caráter, segundo, Senhor, o teu coração, Altíssimo Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo este povo, Senhor, eu abençoo, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória do teu santo nome, meu Senhor. Que assim seja. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia.